Bom, quero começar com alguns outros assuntos que são importantes também e saíram aí nos principais portais, começando por essa daqui que eu vi, eu fiquei pasma. Olha só, presidência do INSS tem um grupo de WhatsApp para a campanha de Lula. Funcionários públicos que recebem do dinheiro do pagador de impostos, fazendo grupinho no WhatsApp para promover o cara que tem um filho envolvido, ligado nesse esquema aí, que inclusive está sendo investigado pelo esquema do roubo dos aposentados que aconteceu. Então, ainda segundo a Veja, batizado de INSS com Lula, lista é administrada pelo chefe de gabinete da presidente do órgão, a dona Ana Cristina. E aqui eles trazem alguns prints de publicações que foram feitas, né? O diretor de benefício e relacionamentos do órgão, Leandro Bittencourt, também é um dos administradores e tem sido responsável por convocar os funcionários do grupo. Alguns deles, mesmo não sendo de esquerda, aceitaram por medo de retaliação. Então, ali, de uma forma sutil, coagindo mesmo quem não faz o L a participar deste grupelho no WhatsApp. Aqui, essa mensagem, como mostra aqui o horário, 8h55 da manhã, presumo eu que já é o horário de expediente, né? Então, às 8h55 da manhã, eles mandando propaganda do evento do Lula, Esplanada com Lula, para os funcionários do INSS, em pleno horário de trabalho. E aí, o grupo foi utilizado para convocar o ato Esplanada com Lula, realizado na noite de segunda-feira no Teatro dos Bancários, em Brasília. Ficou chato, pegou mal, e aí, após esse vazamento que aconteceu na Veja, o diretor do INSS anunciou o fim do grupo de campanha para Lula. E assim, campanha eu acho que ainda não está na época, né? Atenção, parlamentares da direita, seria interessante entrar com algum pedido lá no TSE para eles verem como é que foi essa história desse grupinho aqui, que já foi desfeito, mas existiu, inclusive convocou um evento. Então, batizado de INSS com o Lula, o espaço foi criado pelo chefe de gabinete da presidente do órgão e ele mandou essa mensagem aqui. Aí agora ele colocou ali que era 20 horas fora do horário de expediente, mas antes tinha outras mensagens, pelo menos aquela, que foi durante o horário em que eles deveriam estar trabalhando, fiscalizando para que não aconteça outro roubo dos aposentados. Por exemplo, uma sugestão que eu vou deixar no ar aí. Aí o seu Leonardo Bittencourt falou: boa noite a todas e todos, são 20 horas, fora do horário de expediente. É porque as outras foram mandadas durante o horário de expediente. Montamos esse grupo, eu e a Ana Márcia, dos telefones privados, sem qualquer relação institucional. Todavia, saiu imprensa, a revista Veja, uma notícia falsa, mentirosa, que colegas estariam aceitando participar do grupo com medo de retaliação. Olha, se eu trabalhasse no INSS e acontecesse isso, eu ficaria com medo de retaliação. Então, não é uma notícia mentirosa, é uma coisa que qualquer pessoa pode inferir a partir da informação da existência desse grupo, né? Aí ele fala que jamais na minha vida profissional ele fez retaliação e garante que nem a Ana Márcia, mas isso aqui é um caso para o TSE. Uma nova que saiu da Polícia Federal. A Polícia Federal disse que os Estados Unidos não expulsaram o delegado após a retenção do Ramagem. Não expulsaram, imagina. A PF afirma que o retorno de oficial de ligação foi determinado pela direção-geral e nega ter recebido comunicação oficial dos Estados Unidos. Só que isso foi uma informação oficial que foi solicitada ali pela Câmara dos Deputados sobre esse episódio que aconteceu do capanga da PF lá nos Estados Unidos. E aí eles fornecem a informação oficial de que não, ele não foi expulso. Mas lembrando aqui a postagem de abril, caso alguém tenha esquecido, o perfil oficial do Departamento de Assuntos para o Hemisfério aqui, que é do Departamento de Estado, postou: nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar tanto pedidos formais de extradição, quanto prolongar caça às bruxas políticas em território americano, se referindo exatamente ao caso do Ramagem. E aí eles dizem: hoje solicitamos que o funcionário brasileiro relevante deixe nossa nação por tentar fazer isso. Estão chamando o Departamento de Estado dos Estados Unidos de mentiroso? Hein, Andrei Rodrigues? É isso que a Polícia Federal está dizendo?
Esquisito, né? Ainda a última, antes da gente entrar na pauta principal, essa notícia aqui que me deixa profundamente triste, porque isso daqui não é direita nem aqui nem na China, é uma extensão do que o Alexandre de Moraes está fazendo. Aliás, é a mesmíssima coisa que o Alexandre de Moraes fez todos esses anos perseguindo os eleitores do Bolsonaro. A Damares fez um pedido ao TSE que tem Michele Bolsonaro como plano de fundo, saiu na coluna da Bela Megalho. Vamos ver essa notícia. O pedido da senadora Damares ao presidente do TSE, o seu Cássio Nunes, para criar uma força-tarefa contra deepfakes e conteúdos manipulados na internet, tem Michele Bolsonaro entre as motivações. Então, assim, só um comentário desse primeiro parágrafo. Se existe deepfake e conteúdo manipulado, ninguém aqui está apoiando esse tipo de coisa. Mas não precisa criar força-tarefa, basta vocês levarem esse conteúdo e denunciarem esse conteúdo criminoso para o TSE. Precisa ser criada uma força-tarefa para ficar vigiando o que as pessoas falam na internet. Se foi feito isso, vocês viram? Porque estão falando aqui é porque viram esse tipo de conteúdo. Levem esse conteúdo direto lá. Não fiquem fazendo operação de caça às bruxas. Nos últimos tempos, Michele virou alvo constante de ataques nas redes sociais. O que é atacar a Michele? É discordar do vídeo que ela fez? É chamar ela de Michele Firmo? É dizer que ela tá dando um tiro no pé, que ela não deveria fazer esse tipo de coisa usando o dinheiro do partido para prejudicar o partido? Isso é ataque a Michele? O que seria o tal ataque a Michele, né? Especialmente por não abraçar a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. Então, cobrar uma pessoa que recebia salário do partido por não estar fazendo a sua função, que o dinheiro do pagador de impostos paga ela para fazer, dentro do PL Mulher, que seria apoiar o pré-candidato do partido, cobrá-la é ataque? É isso? Porque é isso que eu estou entendendo aqui. Os ataques começaram a incomodar profundamente a ex-primeira-dama, sobretudo as provenientes de pessoas ligadas aos filhos de Jair Bolsonaro. Essa escalada de agressões foi uma das razões para Damares solicitar medidas que coíbam a circulação desses conteúdos falsos e ataques. Seria interessante ela publicar qual que é esse conteúdo que ela está se referindo. O encontro entre Damares e Nunes Marques aconteceu antes do vídeo ser publicado por Michele, no qual ela expõe a sua briga. Naquele momento, porém, os ataques já afetavam o ambiente político e pessoal da ex-primeira-dama. O pedido de Damares teve, entre outros objetivos, blindar Michele de uma onda digital que ganhou corpo justamente no momento de crise interna da família Bolsonaro. Então, assim, só é blindado de críticas nas redes sociais que não é uma pessoa pública. Então, quem entra na política, quem resolve se expor na internet, vai ter que lidar com críticas. Agora, se é uma coisa que extrapola, uma ameaça de dar cabo na vida, ou então mentiras inventadas, aí a gente processa na justiça, não precisa fazer a operação de caça às bruxas. Só que até agora eles não mostram é igual a mesma queixa que eu faço com relação ao Alexandre de Moraes. Qual é especificamente a postagem a que ele se refere? Então, mais uma vez, profundamente decepcionada com o comportamento dessas mulheres que eu denomino como, infelizmente, feministas da direita e que são uma extensão da perseguição que o Alexandre de Moraes já faz há anos. Mas vamos aqui para o que interessa. Vamos falar sobre Flávio Bolsonaro. A primeira notícia ainda não é sobre a ida dele aos Estados Unidos, mas sobre aquele processo que eu comentei no vídeo de ontem, que se não assistiu eu vou deixar linkado aqui no izinho para você assistir o vídeo que eu postei ontem, onde eu falo que eles querem ouvir o Flávio por causa de ataques a Lula. Qual é o ataque? Dizer que ele é comparsa ali do Maduro, que ele tem alianças com o Maduro, coisa que todo mundo sabe. Então a PGR está indicando que o Flávio pode se livrar do processo que apura calúnia contra Lula, caso se retrate em depoimento à PF. Então já estão mandando aí recadinhos para o Flávio. Mas enquanto os cachorros ladram, a banda passa. Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos. Ele fez esse post aqui, né? Vim aos Estados Unidos mais uma vez fazer o trabalho que Lula e o PT, o partido do tarifaço, decidiram não fazer. Vim para defender as empresas brasileiras, para defender a nossa economia e o nosso Pix. No que depender de mim, não vai ter tarifa no Brasil. Sensacional. Ele falou ali durante uns 5 minutos, depois respondeu a algumas perguntas. As perguntas geralmente foram direcionadas para como assim isso está afetando a política no Brasil, mas o discurso do Flávio que eu assisti traduzido, eu anotei ali os principais pontos. Então ele alega que essas tarifas estão
fortalecendo o governo que passou a ter mais negócios também com a China, e esse é um ponto de preocupação dos Estados Unidos, que querem tirar aqui a América Latina da influência chinesa. Ele também falou sobre censura, sobre corrupção, sobre o PIX, e disse que essas tarifas não penalizam as pessoas responsáveis por isso, né, pela censura e pela corrupção, e sim o povo brasileiro, infelizmente, e que o governo está usando isso como uma narrativa eleitoral para a eleição que irá acontecer daqui a 90 dias. E ele pede expressamente para não impor tarifas. Depois vocês vão ver a narrativa que está saindo, mas guarda isso. Flávio pediu para que não fossem impostas essas tarifas. Disse que era para cancelar essa ação e para abrir uma negociação posterior. Inclusive, o senador de Oklahoma, o seu Shane, aqui acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Shane Jett, ele postou no seu perfil a respeito disso, corroborando com o que eu acabei de contar para vocês. Ele diz o seguinte: hoje tive a honra de sentar ao lado do senador brasileiro e candidato à presidência Flávio Bolsonaro durante sua poderosa apresentação, representando os interesses econômicos do Brasil perante o departamento ali dos representantes comerciais, que é ligado à presidência, tá, pessoal? Embora eu apoie o direito e a responsabilidade do meu presidente de ajustar tarifas para refletir uma política econômica American First, então América em primeiro lugar, o senador Bolsonaro fez um caso convincente de que o regime corrupto de Lula da Silva e seus aliados criminosos da esquerda tem deturpado as tarifas ao culpar falsamente a família Bolsonaro. É exatamente isso que está acontecendo, ele entendeu direitinho. O Partido dos Trabalhadores marxista de Lula tem usado essas tarifas para difamar a família Bolsonaro. Parabéns, é isso aí mesmo. Mentir para o povo brasileiro e aprofundar laços com o Partido Comunista Chinês e outros regimes totalitários. Bravo, Flávio, estamos com você. Claramente o coração de Flávio está com o povo patriótico e trabalhador do Brasil. O povo brasileiro merece se libertar da ditadura judicial de Alexandre de Moraes e dos bandidos do PT marxista que tomaram o poder. Oramos para que a administração Trump corrija rapidamente o dano causado pela interferência. Olha isso, é o senador que está dizendo, só estou lendo um post aqui, tá, TSS, acalmem. O senador falou que a administração Trump tem que corrigir rapidamente o dano causado pela interferência da administração Biden, incluindo esforços apoiados pela USAID, que ajudaram a derrubar a presidência de Bolsonaro e instalar esse regime. Quem está falando isso é o senador, só estou lendo o post. A América rejeitou o marxismo ao reeleger Donald Trump. Oramos para que o Brasil em breve retorne um Bolsonaro ao Planalto e restaure a liberdade, a soberania e a parceria com o mundo livre. Muito obrigado pelo seu post, seu senador de Oklahoma. E aí começa o Flávio a trabalhar mais ainda, porque não parou por aí. Ele ainda vai fazer uma nova rodada de reuniões, e aquelas reuniões que não são publicadas, onde geralmente os assuntos são ainda mais importantes, para tentar salvar os empresários, os exportadores brasileiros dessas tarifas. Tá aqui o Globo. Após a audiência, Flávio faz rodada de reuniões em Washington para tentar reforçar a ofensiva contra tarifaço. O senador cancelou a agenda em Pernambuco e permanecerá o dia de hoje nos Estados Unidos. O retorno ao Brasil ocorre somente amanhã, ou seja, na quinta-feira. E as mentiras da mídia? São várias. Começando aqui pela coluna da Veja, dizendo que o discurso de Flávio para adiar tarifaço e blindar a própria campanha. Não foi isso. Ele foi até lá para encerrar o tarifaço e abrir uma nova rodada de negociações. Foi isso que ele foi fazer lá. Ainda na Veja. Em audiência nos Estados Unidos, Flávio busca associar escândalos de corrupção a Lula. Então, assim, o Flávio falou no discurso dele sobre o mensalão, sobre o escândalo do roubo dos aposentados, sobre o Banco Master, falou que o filho do Lula está sendo investigado no escândalo do roubo dos aposentados. Então, assim, não é que ele quer associar, é que está associado. E a mídia sabe muito bem disso. Então, não é que ele busca associar, ele mostra que estão associados. Metrópolis. PT diz que Flávio tentou desfazer ato de traição com viagem aos Estados Unidos. Secretário do PT e coordenador da campanha de Lula, o seu Wellington Dias, que apareceu também no meu vídeo de ontem com a sua esposa aí sendo indiciada por
licitações fraudulentas, desvio de verba pública, um negócio cabuloso. Então, essa mesma pessoa está dizendo que o Flávio é que é um traidor. E aí ele minimizou a viagem do senador e acusou de agir contra o Brasil. Foi lá para derrubar as tarifas. Ele, meu Deus, está traindo o Brasil. Aí aqui, esse, que é o Diogo Schelp, ele faz uma análise que é, assim, surreal de tão idiota. Ele diz o seguinte: falas de Flávio Bolsonaro podem enfraquecer argumento brasileiro contra o tarifaço. Vai vendo. O senador priorizou o discurso político nos Estados Unidos e acabou reforçando parte das justificativas de Washington para investigar práticas comerciais no Brasil. Qual que é a desculpa que essa criatura deu? Na avaliação do editor e colunista Diogo Schelp, a participação de Flávio buscou criar um fato político para reverter o desgaste provocado pela associação entre a família Bolsonaro e o tarifaço. Ainda segundo essa pessoa muito inteligente, o senador tenta construir uma narrativa para que, caso as tarifas não sejam implementadas, possa atribuir a si o resultado da audiência. Ele comparou a estratégia à viagem de Bolsonaro à Rússia. E daí ele fala que parte das declarações de Flávio acabou reforçando justificativas já utilizadas pelos Estados Unidos para embasar a investigação comercial no Brasil. Quais são? A atuação do STF com relação à censura. Então, a culpa é do Flávio de denunciar, não do STF estar censurando. Em relação às redes sociais e a crítica sobre o combate à corrupção. Então, o problema é o Flávio falar que isso realmente está acontecendo no Brasil, mas que nós queremos reverter. Não o fato disso existir, né? Pois é, velha mídia. E aí nós temos também a falsa direita dando ali os seus botes com o bumbum, a começar pelo Caiado, que diz que Flávio conspirou contra a economia do Brasil por tarifaço. O 3%. O 3% tá dizendo isso. Pré-candidato à presidência criticou o envolvimento do senador na audiência nos Estados Unidos. Então não era para ir lá para tentar reverter essa história das tarifas. E também criticou o posicionamento do Itamaraty sobre o tema. Então a função dele é só falar um monte de groselha. Essa daqui também é interessante, hein? PP e União Brasil, que querem fazer uma grande bancada, e aqui o pessoal tem que prestar muita atenção em quem que eles votam para deputado e para senador, porque não adianta a gente ficar reclamando do Centrão e ficar elegendo as pessoas dessas legendas e dando mais poder para esse pessoal. E eles estão dizendo agora que a chance da Federação União Brasil-PP apoiar Flávio Bolsonaro é zero. Zero. A possibilidade de Tereza Cristina como vice é vista como balão de ensaio para sinalizar que Flávio Bolsonaro ainda pode atrair aliados. Eu, sinceramente, já falei para vocês, não gosto nada do nome da Tereza Cristina para vice, e eles estão revoltados por quê? Porque a maioria da federação defende independência, ou seja, elegendo os parlamentares dessa federação, eles vão chegar lá no Congresso e vão votar com a esquerda ou com a direita de acordo com os interesses deles e não dos seus eleitores. Pelo menos é assim que eu interpreto. 2. Flávio titubeou quando o presidente do PP, o seu Ciro Nogueira, foi acusado de envolvimento com o Vorcaro. Queria que eles defendessem o Ciro Nogueira. E 3. Flávio perdeu a credibilidade ao esconder sua relação com o dono do Master. Olha que safadeza. Então tinha que defender o Ciro Nogueira e o grande culpado é o Flávio por causa da história do filme Dark Horse. Mas continuando aqui, essa eu trouxe para vocês porque tem assim muita gente que fala assim: "Ai, porque a direita é isso? Ai, porque a direita na minha concepção". Gente, não é na tua concepção, não é o que tu acha que é direita, não é porque tem uma pessoa que é uma criatura execrável na direita que a gente pode generalizar o comportamento. Então, assim, vamos combinar? A direita, ela defende os interesses individuais, ela defende o direito de defesa do cidadão, a família, essas coisas. E a esquerda quer fazer revolução, defende o coletivo em prol do individual, que somente o Estado tenha mais poder do que o indivíduo, monopólio da força e essas coisas. Então, para vocês verem, olha só essa matéria aqui. Lula tem mais eleitores de direita do que Flávio tem na esquerda, segundo pesquisa. O último levantamento do Datafolha mostra que petista abocanha parcela importante de votantes de campos políticos distintos daquele em que ele se encaixa. Então vamos lá. Se um homem colocar uma saia, uma peruca e disser que ele é mulher, então mesma coisa. Se uma pessoa se diz de direita e vota no Lula, ela não é de direita.
Vamos combinar assim? Porque eu tô vendo muita confusão, muito videozinho de gente dizendo, porque a direita é isso, por causa de pessoas que são claramente esquerdistas, que defendem um Estado forte em cima do cidadão. A pessoa pode se dizer de direita o quanto ela quiser, a gente tem que observar não o que ela diz, mas sim as atitudes. Mas vamos aqui para as pesquisas, começando com a pesquisa do Meio Ideia, que mostra um empate técnico aí no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Esse instituto mostra que Lula tem 45% e o Flávio tem 40% no segundo turno. O que eu acho esquisito, porque o mesmo instituto diz que o Lula tem uma rejeição maior que a do Flávio, né? Ele tem uma rejeição de 46, enquanto o Flávio tem uma rejeição de 43. Então, eu não consigo entender como é que uma pessoa está na frente sendo a mais rejeitada, mas enfim. E essa outra pesquisa aqui, divulgada no Poder 360, que é do Instituto GERP, e mostra claramente Flávio à frente, com 45% num segundo turno e Lula com 42%. Ainda é um empate técnico, mas aqui o Flávio estaria à frente. E eles mostram ali diversos cenários, ó. Ele com o Flávio 45, Lula 42, segundo turno, ou o Lula vencendo de todos os outros dessa direita limpinha ali, ó. Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Zema, Damares, Marcos Pontes, Rogério Marinho, Renan Santos, então toma um vareio aqui. Então, assim, vamos ser pragmáticos. Eles gostam de dizer que são pragmáticos, né? Vamos ser pragmáticos, vamos parar com a palhaçada. Quem quer ver o Brasil livre do socialismo, do narcoterrorismo, que quer um país que tenha liberdade econômica, que respeite os direitos individuais, apoia o Flávio. Quem não apoia o Flávio, me desculpa, está contribuindo para a eleição do Lula e é esquerdista. Mas essa é somente a minha opinião. Quero saber o que tu acha. Fala para mim aqui nos comentários e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.